Uou, salve galera, muito boa noite para você que está conectado com a gente aqui na Record News Santa Catarina. Eu sou Marcelo Cabral e esse é o Conexão ND que está na área para a gente falar de futebol. Ele é manezinho, começou nas categorias de base do Grêmio, defendeu o Vasco, São Paulo e o Avaí. Na França foi destaque no Bordeaux, passou pelo Monaco e pelo Olympique de Marseille. Também na Europa vestiu a camisa do Espanhol de Barcelona, usou as cores da seleção brasileira. Meu entrevistado hoje é o ex-volante, hoje técnico de futebol, Eduardo Costa. Muito boa noite, Eduardo. Sensacional te receber aqui, cara. Boa noite, Mancha. Boa noite a todos que nos acompanham aí. Satisfação, mais uma vez, fazer um programa contigo. Que tudo ocorra bem aí, um papo descontraído e falando um pouco aí da minha vida como atleta e agora nessa nova fase como treinador. Tenho certeza que contigo a resenha é sempre boa. Quero começar falando do teu início. Você é um jovem atleta manezinho, foi revelado pelo Grêmio. O futebol catarinense era um projeto ou você já andava pelas bandas de Porto Alegre? Como é que foi esse acerto? Era juniores na época? Quantos anos tu tinha, Eduardo? Bom, Mancha, na verdade tudo começou no 6 de janeiro, né? Futsal da época. E o Tonho Gil, numa oportunidade, numa confraternização, me viu jogando bola ali com a criançada e perguntou, né, como tem amizade com meu pai, se eu não queria fazer uma avaliação no Grêmio, né? Já sabia da minha trajetória no futsal. E fui, na primeira semana logo fui aprovado e onde começou toda a minha trajetória como atleta, né? Isso foi com 13 para 14 anos. Aí fiz toda a minha formação no Grêmio, né? Cheguei à equipe principal, depois fui para a Europa e tudo se iniciou por ali. Legal, isso aí que eu ia te perguntar, destaque no tricolor gaúcho, acabou despertando aí o interesse de outros times. Você foi direto para a Europa? Sim, direto para o Bordeaux, né? Onde fiquei ali 3 anos, né? 3 anos e meio praticamente. Depois fui para o Marselha, para o Olympique de Marselha, Espanhol. Voltei para o Brasil, para os Grêmios, São Paulo. Depois retornei para o Mônaco, Vasco da Gama, Avaí, onde eu encerrei a minha carreira. Vamos falar sobre isso, falar muito sobre isso. O time francês Bordeaux te recebeu como? É a equipe que você tem mais jogos vestindo a camisa? A gente estava fazendo as contas aqui um pouquinho antes do programa. Deve ser, se não é que eu tenho mais jogos, mas provavelmente deve estar entre as primeiras ali, né? Então, foi a entrada na Europa, né? Porta de entrada, né? Na época, as equipes da França, né, eram vistas assim, no futebol mais ou menos dessa forma, como uma porta de entrada, né? Muitos jogadores jovens que se destacavam no Brasil nessa época faziam uma passagem pela França para depois ir para as principais ligas, né? E foi o meu caminho, né? O caminho que eu fiz naquela ocasião, né? Mas depois a gente acaba fazendo algumas escolhas, tendo um pouco de impaciência e não seguindo o curso natural. Mas joguei nas principais equipes da França, é uma das principais, né? Uma liga que hoje tem um reconhecimento. Na época não era muito vista, né? A informação era pouca que chegava aqui. Joguei no Campeonato Espanhol, que na época era a principal liga, né? Na ocasião da Europa. Uma experiência extraordinária, não só esportiva, mas como pessoa, como ser humano também, né? Poder viver em outros países, aprender outros idiomas, outras culturas. É uma aquisição de riqueza aí que é imensurável, né? É uma coisa que tu carrega aí pra vida toda. A gente tá vendo algumas fotos, isso aí é a camisa do Bordeaux, é isso? Exatamente. Bordeaux. Tá fininho, hein? O que você tá comendo? Tá comendo pouco? Tá fininho até hoje, pô? Aí tá uma magrinha, era novinho. Não, ainda tá no shape, pô. Que legal. Cuida um pouquinho da alimentação, mas a luta é constante. Tá certo, Eduardo Costa aí, o Bordeaux, tipo o estilo álbum de figurinhas. Exatamente. Que legal, que legal. Foram quase 10 anos somando as passagens depois, né? Como você falou, Olympique de Marseille, o Espanhol da Espanha, passagens boas? Sim, todas, assim, a mais breve foi no Mônaco, mas ainda tive a oportunidade de chegar na final da Copa da França. No Espanhol fomos campeões da Copa do Rei, chegamos na final da antiga Copa da UEFA, que hoje é a Europa League. No Bordeaux fui campeão da Copa da Liga, né? Sempre brigando por títulos ali, ficando em terceiro, quarto colocado. Foi uma passagem riquíssima, né? Era uma época diferente, mas uma época esportivamente foi vitoriosa, mas eu tiro mais para o lado pessoal, né? Como ser humano, uma aquisição de
de experiência que só quem passa sabe o que agrega na vida do ser humano, né? Depois dessa tua passagem, sua primeira passagem pelo futebol internacional, você retorna ao Brasil, volta para o Grêmio. Daí já era um outro cenário diferente daquele que você foi revelado, já era tudo diferente. Sem dúvida, né? Já não era mais uma promessa, fui contratado como uma solução, né? Um dos principais jogadores do elenco na ocasião, assim como foi também no Vasco da Gama e propriamente no Avaí, onde eu encerrei, né? Então, promessa foi só no Grêmio mesmo, depois todas as contratações foram para solucionar problemas, expectativa muito grande em cima e foi praticamente toda a minha carreira foi dessa forma. Abri um parênteses aqui para tirar uma pergunta que eu tenho certeza que já respondeu outras vezes. Quem foi o maior técnico que você trabalhou ou os maiores técnicos que você trabalhou? Afinal, hoje você está exercendo também essa profissão. Eu trabalhei com, digamos, o pessoal aí da velha guarda de treinadores do Brasil, né? Praticamente com todos, né? Acho que só não trabalhei foi com o Luxemburgo, com Abel Braga, mas Filipão, Parreira, Zagallo, Ricardo Gomes, é mais jovem, mas Mano Menezes, todos, cada um com a sua característica, né? A gente sempre tira alguma coisa de cada um, mas um que me chamou mais a atenção, assim, até porque eu já estava com um pouco mais de idade e a gente começa a prestar um pouco mais atenção na figura do treinador, no raciocínio, na experiência. O que me chamou muita atenção foi o Geninho aqui no Avaí. O que se refere à gestão de ambiente, assim, um cara que consegue gerir de uma forma bem leve, né? Tem a liderança sem querer impor isso a todo momento, né? Tem a liderança de uma forma bem natural. Me chamou muita atenção o Ricardo Gomes também é por essa linha. Tem o Valverde, que eu trabalhei no Espanhol de Barcelona, que depois foi treinador do Barcelona, nessa mesma linha, um cara firme, mas que não procura conflitos para mostrar que tem autonomia, que tem o controle da situação, né? Quando solicitado, ele impõe a hierarquia, mas sempre de uma forma bem tranquila. E eu tenho certeza que pegasse um pouquinho de cada um para formar o Eduardo Costa técnico. Sem dúvida, mas sempre fazendo prevalecer a minha identidade, né? Eu acho que eu sempre friso isso, né? Não tem como dissociar a figura humana do treinador, né? Não tem como você ser um personagem. Acho que as duas coisas elas andam lado a lado. Você vai pincelando, vai melhorando uma coisa ou outra, mas elas andam lado a lado. Então, é nisso que eu me baseio, né? O que eu sou como pessoa, eu procuro colocar na figura do treinador, na figura do profissional também, né? As duas coisas andam juntas, né? Legal. Seguindo a ordem cronológica, depois São Paulo. São Paulo. Como é que foi a tua passagem pelo Morumbi? Dentro daquilo que eu tinha falado, também o São Paulo tinha um desejo muito grande pela Libertadores, né, na época. Tinha sido tricampeão brasileiro, mas não conseguia ir muito bem na Libertadores. Fez alguns investimentos para essa Libertadores. Infelizmente, nós fomos desclassificados para o Cruzeiro nas quartas de final. O Cruzeiro que chegou à final, perdeu para o Estudiantes na ocasião. E foi uma passagem breve, mas onde fiz muitas amizades ali no São Paulo. Hoje tem pessoas que eu trabalhei ali, fiquei 6 meses, mas carrego hoje e tenho contato até hoje. E também experiência, tive a oportunidade de trabalhar com o Muricy também, que é outro cara sensacional, também vencedor. Ele falou pra ti, a bola pune. Falou, a bola pune. Eu usava bastante isso e hoje eu vejo que realmente a bola pune, né? A bola, dificilmente ela dá uma segunda chance. Não faz as coisas bem feitas, você acaba pagando o preço. Legal. Mandar um abraço pro meu cunhado, Julian. Ele é francês, torcedor do Monaco. Você esteve lá, um dia eu perguntei pra ele se lembrava do Eduardo Costa, volante, passou pela seleção, mostrei uma foto tua, fomos na internet, mostrei uma foto tua e ele falou, claro que eu lembro, é o Eduardo. No Monaco era o Eduardo. Eduardo. Tô falando com sotaque legal que o Monaco? Monaco. Monaco é o Eduardo. Cessar. Voltou pra França. De novo, outra vez. O Mônaco foi um ano, tinha um contrato de 4 anos, mas fiquei 1 ano e meio, né, direto. Como eu falei, jogamos a final da Copa da França, acabamos perdendo pro PSG. Eu não costumo muito falar das derrotas, né, eu como um competidor, eu tenho muita dificuldade a digerir,
Mas hoje, com o tempo, com a experiência, a gente valoriza, né? Chegar numa final de uma competição, quem trabalha com futebol sabe que é muito difícil, então a gente tem que valorizar, sim, às vezes, o segundo, o terceiro lugar, porque quem compete, quem trabalha com futebol sabe a dificuldade que é chegar a uma final, qualquer competição que seja. E nessa época dava para imaginar que o PSG ia ser essa potência que é hoje? Na verdade, o PSG sempre foi, né? Sempre foi um clube, tá entre os 5 principais ali, né? Junto com Bordeaux, Mônaco, o Saint-Étienne, que hoje está em baixa, mas é uma das grandes equipes da França, o Lyon dos anos para cá. O PSG sempre teve equipes competitivas, né? Na época que eu cheguei na França, chegou o Ronaldinho Gaúcho também, o Ronaldo chegou no PSG, tinha a Anelka, sempre foi uma equipe que brigou na ponta, né? Mas hoje tem a questão financeira, né? Hoje é um clube dos mais ricos do mundo, né? Então, é visto de uma forma diferente pela questão financeira, mas sempre foi uma equipe competitiva, uma equipe que sempre brigou por títulos. Depois, aí, seguindo essa cronologia, Brasil veio o Vasco, depois o Avaí, onde você encerra a carreira. A passagem pelo Vasco também foi marcante também para o torcedor, para você. Foi vitoriosa também, ganhamos a Copa do Brasil e fomos vice-campeão do Brasileiro no mesmo ano, né? Depois, no ano seguinte, a gente teve uma bela participação na Libertadores, acabamos sendo eliminados pelo Corinthians, que foi o campeão, e depois o Avaí, na sequência. Esse corte de cabelo, você vinha aqui para Floripa para cortar e voltava? Não. Não tem? Passou uma foto ali cheia de estilo ali no cabelo? Passava a maquininha. Legal. E no Avaí, um sonho de muito torcedor da ilha, torcedor do Leão, é claro, te ter jogando. Você veio para jogar no Avaí e resolveu também encerrar sua carreira. Mais uma passagem muito legal na tua história, né? Sim, também foi. Tivemos momentos difíceis ali, mas conseguimos o objetivo na época, que era o principal, que era o acesso, né? Aí depois, com o problema do joelho, que já realmente me incomodava há algum tempo, achei melhor encerrar a carreira, né, de uma forma tranquila. Não poderia manter o alto nível pela questão física. O último ano já foi muito difícil, né? Então jogava e ficava 2, 3 dias recuperando para poder jogar novamente. Aí eu optei por encerrar e foi a melhor. No início dá aquele friozinho na barriga, a gente fica preocupado, né? Fiz isso a minha vida toda. Pô, será que vou sentir falta? Mas não, pela lesão, pela dificuldade que eu passei no último ano, realmente o tempo mostrou que foi a melhor decisão. Deixa eu quebrar aqui a ordem das perguntas para te fazer uma outra. Você vinha se preparando, Eduardo? Já vinha pensando nisso? Pô, eu vou continuar no futebol? Porque tem gente, não, técnico eu não quero ser, quero continuar no futebol, mas não exatamente na função do técnico. Você já vinha pensando nisso? Olha, na verdade, no último ano ali no Avaí, eu comecei a pensar, levar em consideração a possibilidade de trabalhar com futebol, né? Mas não sabia ainda em qual função, né? Então, eu, conversando com muitos amigos, as pessoas sempre falando, pô, cara, tu não pode ficar fora do futebol, tem muito a agregar. Só que eu sempre tive muito cuidado de saber aonde retornar, né, ao futebol. Então, eu fui fazer as licenças da CBF, né? Tive a preocupação de iniciar mesmo fazendo a licença B para ajudar na decisão, né? Se era realmente esse o caminho, ou o treinador, a gestão de carreira, ou como, né, um gerente, ou um administrador, um CEO dentro da instituição, mas a função que eu me identifico mesmo é como treinador. Acho que tu consegue colocar as tuas ideias, dá muito trabalho, né? É a função realmente que dá mais trabalho no futebol, é a função de treinador. Acaba sobrecarregando as funções no Brasil. O Brasil ainda está engateando em relação às funções dentro de uma instituição, né? O treinador, ele acaba, pela dificuldade dos clubes, assumindo algumas funções que não cabe a ele, e isso sobrecarrega, né? E a responsabilidade sempre, quase que sempre, é única exclusivamente do treinador numa derrota. Quando vence, eu costumo brincar, né? Tem vários pais da criança e na derrota sempre recai sobre o treinador. Mas com tudo isso,
é apaixonante, assim, é uma função que realmente eu me identifiquei e sinto prazer, né, em exercê-la. Acho que dá trabalho, mas eu sempre coloco na balança, o prazer ele é maior de exercer a função. Legal. Ainda falando do Leão da Ilha, tua família tem uma ligação forte com o Avaí, não tem? Família Manezinha, raiz, mas tem sempre assim um primo, não tem um cunhado que é do outro lado? Tem do outro lado da ponte? Tem bastante. Costumo brincar, né? Ali a corda sempre, ela não fica definitiva para um lado, né? Certo. Tá bem equilibrado ali. O Avaí um pouquinho mais, porque os mais próximos são havaianos, né? Meu pai, irmão e tal, são havaianos, mas tem muitos amigos também que são torcedores do Figueirense, familiares também. É meio que equilibrado ali o negócio. E no meio disso tudo que a gente conversou, teve a seleção. Você vestiu a camisa verde e amarela. Quando é que foi? O que você disputou? Quem estava contigo na equipe nessas oportunidades? Eu passei por todas as seleções, né, possíveis, né? Eu passei pela sub-15 na época, sub-17, sub-20, sub-23 e a principal, né? Então é raro, assim, o atleta ter essa oportunidade de passar por todas as categorias da seleção brasileira, ainda mais pela concorrência, né? Pela principal joguei eliminatória, joguei a Copa América, foi da Copa de 2002, né? Eliminatória da Copa de 2002, quase tive a oportunidade de disputar a Copa do Mundo, por detalhe acabei não sendo convocado, mas experiência única, né? Na época que a gente vestia a camisa da seleção, aí era o auge, era o máximo, né? O jogador fazia de tudo para poder estar na seleção brasileira, né? Hoje a gente não vê isso tanto assim, né? Claro, o atleta sempre é prazeroso, mas eu sou de uma época que vestia a camisa da seleção brasileira, a gente incorporava mesmo o sentido de defender o país, né? Era o auge. Era o auge completo. Ó, perguntei quem que você jogou, tá aí a foto. Essa aí é sub-17. Sub-17. Tem bastante gente que chegou a jogar profissionalmente, né? Tem o Rubinho, goleiro, o Marquinhos, o zagueiro, o Souza, né? Centroavante, o Léo Lima, tem o Thiago Mota, tem o Diego Cavalieri, tem o Walker, que jogou muito tempo na Europa, jogou no Ajax, que era o capitão. O Alessandro jogou também no Brasil profissionalmente. Foi uma geração que vingou bastante gente aí. Sub-20 praticamente todos aí, né? Já eram jogadores da equipe principal, todos foram adiante, mas sub-17 é mais difícil, assim, ter esse número tão grande de atletas que fizeram carreira profissional. Essa imagem aí ela emociona, relembra, a gente vê muitas coisas na cabeça aí, muito legal mesmo. Legal. Voltando aqui, aquele assunto ali, quando você resolveu, né, no popular pendurar a chuteira, você estava no Avaí, teve alguém que chegou e disse, fica um pouco mais, dá para jogar um pouco mais. Você sentiu que era o momento? A maioria falou que não era para falou, fica um pouquinho mais. A maioria, né? Deixa eu terminar o ano. Até porque o mais difícil foi o acesso, né? Que foi muito difícil o acesso. Eu participei com muita dificuldade em questão da lesão que eu tinha no joelho. Então todo mundo dizia, pô, cara, agora que é o filé, tu vai largar? Eu disse, mas se for para fazer meia boca, melhor largar mesmo. Eu acho que a minha vida sempre foi assim, procuro me doar de coração, fazer o máximo. Acho que o esporte em si, né, qualquer seja a modalidade, ele exige isso, né? Exige paixão, uma entrega 100%. Se tu não pode, se não estiver motivado, é melhor não seguir adiante. Legal. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai falar do Eduardo, técnico. De uma situação que pegou muita gente surpresa. Estava começando um trabalho no Atlético Catarinense, time da elite do futebol do estado de São José, e de repente, 13, 14 dias depois, a gente soube desse desligamento do Eduardo Costa com a equipe. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto e muito mais aqui no Conexão ND. Rapidinho. Uou, estamos de volta com Conexão ND, aqui na Record News Santa Catarina. Quero agradecer a sua companhia, aquele respect para quem está sintonizado com a gente.
Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios no alto do Morro da Cruz, em Florianópolis, o Eduardo Costa, catarinense, que fez sucesso nos gramados e agora mudou de posto, né? Ainda tá no gramado, mas ali, ó, trabalha hoje na área técnica, naquela areazinha pontilhada onde fica o técnico. A primeira pergunta do segundo bloco, Eduardo, é fixa. O esporte te transformou? Sempre faço essa pergunta no segundo bloco para os nossos convidados. E vem com uma pergunta 2. Como te transformou? Olha, o esporte, ele transforma qualquer ser humano, né, cara? Ele educa, ele trata as frustrações da pessoa, a autoestima, quando você tem um espírito vencedor, você trabalha isso a todo momento, né? Tem a questão das derrotas, aí é uma luta com você mesmo. Por mais que tenha um apoio psicológico, toda uma estrutura por trás, mas no final é a luta da pessoa com ela mesma, porque senão você se abate. E o prazer, cara, o esporte, assim, eu vivi a minha vida toda, né, nesse meio, então ele é maravilhoso, ele é difícil, né, o dia a dia ele é difícil, assim, em relação ao esporte de alto nível, né, eu costumo dizer que às vezes ele não é saudável, porque exige muito e a pessoa, às vezes, para chegar em algum objetivo, ela sacrifica o seu próprio físico, mas ele é apaixonante, cara. Quem é do esporte, todas as lutas, todas as dificuldades, ele nunca reclama disso, ele encara como um processo a ser passado, né? Faz parte do processo, né? O que a gente tira, principalmente do futebol, que ainda no Brasil, especificamente, ele é amador em alguns setores, em alguns aspectos, né? Por mais que através da mídia ele passe algum grau de profissionalismo em alguns setores, mas alguns setores ainda engatinha muito no Brasil, né? Então isso atrapalha e hoje o reflexo está aí. O futebol brasileiro atravessa uma fase muito complicada e a curto prazo a gente não vê pelo menos uma sementinha ser plantada, né? A gente não vê isso, vê muita dificuldade em vários aspectos, em vários setores. Esse é o lamento, né? Porque a gente quer ver o Brasil como foi alguns anos atrás, né? Como uma grande potência a nível de seleções, a nível de clubes, né? Não tendo essa necessidade desesperada de surgir uma joia e logo já negociar, porque peca na gestão, precisa fazer caixa, né? Hoje tem alguns clubes que já caminham melhor nesse sentido, né? Mas são aí os top 5 aí que eu costumo falar, que é Palmeiras, Flamengo, né? O Flamengo, assim, nem é muito por gestão, acho que é o que representa o Flamengo, né? O que tem de recurso esse clube permite em negociar melhor a venda das suas promessas, mas hoje o Palmeiras é uma referência de gestão de clube, né? Aí tem outros aí que não aparecem tanto, mas também já tem uma linha definida, o Fortaleza, né? O Atlético Paranaense. O Mineiro entrou nesse grupo aí, depois deu uma saidinha, tá meio batendo na porta, entendeu? né? A gente não tem assim, tirando esses que eu citei, que tem um processo assim mais ou menos estabelecido, mas vira e mexe dá uma oscilada que a gente fica meio sem entender. Esse é o grande problema que eu vejo, né, no futebol brasileiro. Eduardo, você é um cara conhecido, a gente comentou muito sobre a tua história no futebol no outro bloco. É difícil para um técnico, conhecido como jogador, vira técnico, acaba sendo um técnico da nova geração. Sim. É difícil para um técnico novo adentrar no mercado? Percebo que muitos técnicos, né, como em muitas outras áreas profissionais, criam seus mercados, né? Pô, o cara comanda muito lá no interior do Rio Grande do Sul, esse cara joga muito no interior de São Paulo, esse comanda muito em Santa Catarina. O futebol brasileiro ficou muito tempo aí com a reserva de mercado, né, que eu costumo dizer. Ficavam sempre os mesmos, né? Hoje está mudando pela necessidade, né? Tá precisando renovar. Eu acho que é importante a vinda de treinadores estrangeiros com outra cultura. Em alguns aspectos, os treinadores estrangeiros estão sim à frente dos treinadores brasileiros, né?
Não, isso não quer dizer que o treinador brasileiro não é capacitado, não tenha, mas ainda peca em alguns aspectos, né? E eu acho que a vinda de treinador estrangeiro, isso agrega, né? Obriga aí a gente, coloco também, né? A gente se capacitar, a gente está aí sempre correndo atrás de informação, saber que o treinador hoje ele é um manager, né? Ele não é somente aquele cara que entrega o colete, ele tem que ter um mínimo de entendimento de todas as áreas, né? Do que funciona dentro de um clube de futebol. Então isso requer estudo, requer pesquisa, troca de ideias, mente aberta, né? Acho que ter a humildade de que diariamente a gente aprende, né? Acho que todo ser humano ele morre aprendendo. Então o treinador não é diferente. O treinador não é diferente. Eu acho que você pegar um médico, pegar um juiz, ele estuda a vida toda. Então, por que o treinador de futebol não tem que buscar conhecimento, não tem que fazer a reflexão, exercício da humildade, saber que ele, por mais que tenha sido um grande atleta, um grande vencedor como atleta, é uma função diferente, então requer conhecimento, requer busca por reconhecimento. Então, acho que está melhor, né? Acho que todo mundo está tendo oportunidade. Uns demoram mais a entrar no mercado, faz parte, eu acho que é normal isso. Mas você tem que continuar na sua linha, buscando e não desistindo, né? Perseverando, porque se você tem qualidade, em algum momento isso vai ser explanado, em algum momento isso vai vir à tona. Legal. Pergunta difícil para o Eduardo Costa. Quem vai ser o novo técnico da seleção? Alguma preferência, Eduardo? Olha, eu sinceramente eu tenho a preferência com um treinador brasileiro, né? Eu acho que tem bons nomes aí, mas se vier um estrangeiro que seja os tops da Europa, né? Não, acho que com carreira consolidada, com títulos de Champions, com título de Mundial, com experiência em diversas ligas, porque vai trabalhar em outro país, então já tem essa experiência de lidar com culturas distintas, né? Se for um profissional nessa linha, eu acho que é válido, né? Se não, a preferência, no meu ponto de vista, seria um treinador brasileiro. Você já meio que respondeu na pergunta anterior, mas só para completar. Estamos vivendo uma onda de técnicos estrangeiros, né? Até com certo gosto aí, apontando para os misters portugueses. Como é que você vê isso? É uma tendência ou hoje os caras estão à frente mesmo do técnico brasileiro? Você falou, né, que eles estão um pouquinho à frente. Em quais aspectos? Seria na disciplina, na parte tática? Eu acho que, eu não sei se pela necessidade, o treinador brasileiro, às vezes, ele acaba abrindo mão de pontos essenciais, né? Que os estrangeiros estão vindo para cá e não estão abrindo mão. Eles vêm todos aqui com a sua comissão técnica, com os seus profissionais de confiança. Preparador físico, auxiliar, o cara do scout. Que já entende da metodologia dele, da ideia dele. Então, isso facilita, entendeu? E dá uma blindagem para o treinador, entendeu? Dá uma blindagem para o treinador, porque são tantas... O treinador, ele 24 horas ele toma decisão, né? Decisões. Então, tem coisas que ele tem que delegar funções, entendeu? Então, isso, delegando funções, tem que ser pessoas da sua confiança, né? Não só da confiança, mas que profissionais que tu saiba que vai lá e vai exercer bem aquela função, vai dar conta da tarefa. Então, o treinador brasileiro, por um motivo ou outro, acaba abrindo mão de profissionais da sua confiança e acaba se fragilizando. Então, é nesse ponto principal que eu acho que eles estão à frente, né? Eles não abrem mão disso, né? E faz muita diferença no dia a dia de trabalho. Legal. Ó, a história é a seguinte, a situação é a seguinte, sair de casa, imagina. Eduardo, você aceitou uma missão, creio eu, assinou um contrato, conversou, colocou no papel tudo para trabalhar nesse projeto, que era tirar o Atlético da lanterna do estadual, foi onde você pegou o time de São José. Ficou apenas 13 dias no comando do Atlético Catarinense. O que aconteceu, cara? Acho que em algumas profissões você precisa de um pouco mais de tempo, né? Vou usar aspas aqui para mostrar o seu trabalho. No futebol, 13 dias, 3 jogos, eu acho pouco. Quero ouvir de você os fatos. Bom, na verdade, a nossa ida ali pro Atlético, né? Ela se deu porque tem algumas pessoas, né? Amigos e até familiares que têm uma relação com o presidente do clube e fizeram contato comigo, né? Poxa, Eduardo, é um clube novo, jovem, né? Que está numa situação delicada. Já estava na lanterna, né? Estava na lanterna quando você chegou. Já estava na lanterna.
E, poxa, por que tu não vai lá, cara? Né? Toda a tua experiência, tu tá preparado. E eu refutei bastante, assim, pensei muito, né? Busquei informações, a gente conversa com um, com o outro. E só que no dia a dia, quando tu se depara lá com a situação, começa a aparecer coisas que não tem acesso, entendeu? Com muita dificuldade. Então, um objetivo daquele tamanho ali, você não tem tempo para vaidade, ou todo mundo anda no mesmo caminho, ou não vai sair do buraco. É simples assim. Então, às vezes, ali tem conflito de interesses de outro, que acabam refletindo no campo, né? Então, resumindo, foi isso, né? O foco nosso da comissão técnica era único, exclusivamente em tirar a equipe daquela situação, que eu acho que deveria ser o objetivo número 1 para todos os envolvidos, mas a gente lá no dia a dia começou a perceber que não era bem isso, né? Então, um começa a puxar para o lado, um começa a puxar para o outro, coisas que a gente sabe que acontece. Por mais informações que você busque, você não tem acesso a todas elas, né? Mas foi uma surpresa de a gente acabar se deparando com essa situação. Às vezes, alguém querendo colocar a sua prioridade acima do objetivo comum. E aí, pela experiência que eu tenho, né, não tem como tu aceitar esse tipo de situação, até porque a situação, o momento da equipe não permitia o foco não ser a salvação, né? O campo. Tinha que todo mundo, né? Tinha que ter uma sinergia e todo mundo focado para isso. E não estavam e infelizmente teve a ruptura, mas serve como experiência, né? Eu acho que estou iniciando a minha carreira. Aí é o meu terceiro trabalho como treinador. Lajeadense, Metrô e Atlético. No Metrô já foi um processo do começo ao fim. Teve o resultado e nós conseguimos o acesso para a Série A do Catarinense, né? Nós tínhamos assim, né? Nunca vamos pegar nunca, né? A gente não pode dizer nunca, mas a prioridade é nunca pegar um processo no meio. Certo. Né? Que é muito difícil. E aí isso também pesou também. Não, vou pegar um processo no meio para ter essa experiência. Para quem está iniciando, é importante ter esse tipo de experiência, né? Diferentes vivências. Exatamente. Então, é aquilo que eu falo, não pode ter a vaidade. Poxa, eu sou Eduardo Costa, né? Vivo uma carreira vitoriosa como atleta, não posso me deparar com isso. Não, é uma nova função, uma nova história, e tu tem que se deparar com esse tipo de situação, porque agrega muito no processo como treinador, né? Eu sou o Eduardo, conhecido lá no Monaco? Não, né? Não, é outra, Tá certo, é outra história, é uma nova história. Cara, e agora? Quais são os próximos passos? Você tem um agente, Eduardo? Ou é você mesmo que atende o telefone? Tem uns técnicos que são assim, né? Trabalham sem a figura do agente. Não, tem uma pessoa que eu autorizei assim, a falar em meu nome, mas é uma pessoa de confiança que já me conhece, então ele filtra muita coisa, né? Então chega bastante propostas, sondagens, mas ele filtra, né? Passa algumas e a gente acaba escolhendo, né? Essa ida para o Atlético foi fora da curva, nós nunca imaginávamos que eu poderia assumir uma situação dessa, mas como eu falei, botando na balança foi bom ter assumido. É uma situação atípica e até, como tu falou, né? As pessoas pegam de surpresa, porque 13 dias, 14 dias, tu puxar aí no histórico de treinadores é raro, mas é importante, agrega muito. Legal. Tá começando aí, essa semana começou uma competição que você conhece muito bem, que é a Copa do Brasil. Santa Catarina, né? Entramos com 6 times, um já ficou pelo caminho, que foi a Chapecoense, mas nessa semana aí tivemos o Marcílio Dias, que venceu a Chape, e o Brusque fez muito bem, importante para Santa Catarina avançar. Eu sempre digo, né, Eduardo, você sabe, a Copa do Brasil, ainda mais nos dias de hoje, é dinheirinho no bolso. Sem dúvida, tá influenciando muito no orçamento anual dos clubes, né? Principalmente dos pequenos clubes. Exatamente. Como não tem um planejamento e um processo muito estabelecido, então quando está na Copa do Brasil, dá a vida para que vá avançando de fase e faça caixa para poder bancar aí a temporada. Legal. Um ano importante também para outro clube que você tem essa ligação, o Centenário do Avaí. Sem dúvida, 100 anos.
É um clube que eu tenho um carinho, né? Todos sabem da identificação que tem com o Avaí. Um ano difícil aí, né? Um ano complicado. A torcida acaba tendo uma expectativa, né? Que seja um centenário aí com alegrias, com conquistas, mas a gente sabe aí que não é fácil, né? Então, mas vamos torcer que seja um ano aí, um ano de vitórias e de sucesso para o Avaí. A gente terminar, qual foi o cara mais difícil de marcar, aquele que te deu trabalho nessa tua trajetória? Qual ou quais? Eu joguei contra vários aí. Pô, teve o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Peguei o Messi no Barcelona iniciando. Mas assim, o que mais me impressionou foi o Zidane. De jogar contra, assim. O Zidane tem quase 1,90 de altura. Mas assim, um domínio dos gestos técnicos absurdo, assim. Tudo que ele fazia na perfeição. E às vezes, né, como se confrontava um setor do campo onde acaba se confrontando, você não consegue nem chegar próximo, porque com um toque, às vezes mesmo sem tocar na bola, faz o jogo andar. Era um cara sensacional. Assim. Foi o que mais me impressionou, foi o Zidane. E a melhor resenha, aquele que não podia faltar porque realmente alegrava o ambiente? Teve um? Teve vários, cara, teve vários. Teve gente que vai dizer, o Eduardo Costa. Não, eu sentava para ouvir, fazia parte da resenha, mas não era muito bom de contar a história, não. Mas tive vários, cara. Teve, poxa, Amaral. Muita gente aí com muita história. O próprio Zinho, que era um cara mais velho, mas já com uma trajetória enorme, então contava histórias muito engraçadas, muito bacanas. Teve vários aí. Legal. Eduardo, agradecer demais tua participação, cara, tua simpatia, né? Sei que você pegou um trânsito danado para chegar hoje aqui. O trânsito em Florianópolis não tá fácil, mas valeu o esforço. A resenha foi muito boa. Que é isso, Mancha. Um prazer enorme aí, sempre que um convite de vocês aí é um chamado, cara. Pô, que legal, pela recepção, pelo carinho, pelo respeito que tem por mim aí. Sempre que puder, eu venho sim, com certeza. Portas do Grupo ND sempre abertas para Eduardo Costa. A gente vai ficando por aqui. Quinta-feira que vem a gente volta com Conexão ND, sempre trazendo uma figura e um papo interessante, uma resenha muito boa sobre esporte para vocês. Até a próxima.